Vamos falar do padre Júlio Lancelotti, aquele que presta um serviço muito importante para a população em situação de rua em São Paulo. Normalmente ele é atacado por quem? MBL, bolsonarista. Esse é o padre que foi chamado de cafetão da miséria, porque alimenta pobre. Lembra? O Mamãe Falei chamou ele assim. Só que agora o padre Júlio Lancelotti está com um problema aí com um grupo de judeus de esquerda. Por quê? Porque ele foi numa manifestação pró-Palestina. Esse caso ilustra bem como a gente está trazendo para o Brasil aqui um problema exterior. A Sofia vai nos informar. Vamos lá, vamos de plantão, vamos de Sofia. Cadê a informação sobre o nosso padre Júlio Lancelotti? Que manifestação tão assintosa é essa que irritou a galera aí? Pois é, Álvaro, foi uma manifestação que aconteceu em São Paulo no dia 4 de novembro, né, o último sábado, favorável à Palestina, né, contra as mortes que estão sendo causadas pelos ataques de Israel à Palestina, que começaram depois daquele ataque do Hamas no dia 7 de outubro. O padre chegou a fazer até um discurso com palavras bem fortes nesse evento. Eu acho que Temos vale aí a gente ver o discurso que deu problema. Cadê? um trechinho dele. Tá? Vertical, ó. Aí, agora Aê! sim. Vamos lá. Tanta covardia, porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar. Direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino, esse governo que mata e que destrói o povo palestino. Estar aqui hoje é uma grande emoção. Tá bom. E eu me sinto aqui, palestino, e desafio aos covardes que defendem as Armas. Padre Júlio Lancelotti. Sofia, eu fico ouvindo esse discurso e só consigo pensar no quão boa foi a ideia de separar Estado e religião no passado dessa combalida humanidade, hein? A gente dá por garantido Pois essas é. coisas, né? Você veja quanto problema evita, meu amigo, você separar o Estado da religião, hein? Eu não. Uhum. Guerras nos levam a tomar posições, alinhamentos, às vezes automáticos, às vezes irrefletidos, né? Eu não quero cair nessa esparrela aqui. Só pense nisso, hein? Separação entre igreja e Estado. Ô, ideia boa. Pois é. E daí, Álvaro, o Padre Júlio, que já está acostumado a ser atacado por conservadores, por bolsonaristas, acabou sendo alvo de ataques por outros grupos por causa da participação dele nesse evento aí. Um desses grupos foram os judeus e judias sionistas de esquerda, que fizeram uma cartinha de repúdio, Isso é o que a que? É gente uma pode dar uma ONG? olhada também. Judeus e judias sionistas de esquerda. Tá, É, vamos uma lá. organização política, né? Vamos ver a cartinha Eu deles. ainda não tinha ouvido falar desse grupo e não estou mencionando isso para revelar desprezo de qualquer tipo, não. Só estou tentando entender a história, mas não tinha ouvido falar. E também estou surpreso de ver a volta da nota de repúdio, esse gênero literário que esteve muito em voga na pandemia, né? Isso aí, vamos lá. Que hoje aparece como alvo Chico de um Pinheiro. ataque de um grupo que se auto-intitula Coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda, Carta dos Sionistas de Esquerda sobre o padre Júlio Lancelotti. Essa carta aqui, seja lá o que queira dizer isso, judias e judeus sionistas de esquerda, mas trazem um conflito aqui para dentro, dizendo que lamentam profundamente a presença do padre Júlio na manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, em que se apresentavam bandeiras do grupo terrorista Hamas e também imagens da estrela de Davi, que simboliza o povo judeu, com uma cruz suástica dentro. Então vem aqui, né, fazendo um ataque ao padre Júlio. Eu acho que vale a gente destacar aqui, Álvaro, que
O padre Júlio não estava com bandeira do Hamas, não estava com estrela de Davi, com suástica. Eu não vou questionar aqui, de maneira alguma, a Mas existência dessas bandeiras, dessas imagens. Mas eu acho que a gente tem que ver, você está falando da manifestação ou está falando do Padre Júlio, né? Que me parece que rola uma confusão aí entre as duas coisas na maneira que está nessa carta. eu achei interessante a frase do Chico Pinheiro. Chico Pinheiro é um homem experiente, ele não diz nada sem pensar, né? E ele diz: trazem o conflito aqui para dentro. É uma coisa que Uhum. eu poderia dizer de muitas pessoas, algumas muito próximas a mim. Trazem o conflito aqui para dentro. Vamos seguir. Vamos lá. E dizendo: esperamos que o padre Júlio Lancelotti se manifeste e denuncie o terrorismo do Hamas, reconheça o direito de Israel a existir em paz e a segurança, e condene o antissemitismo galopante em todo o mundo, sobretudo no Brasil, e que possamos iniciar com ele e a Igreja Católica um diálogo producente e justo. Antes de mais nada, o padre Júlio respondeu essa carta. Padre Júlio, para quem o conhece, em momento algum, nunca deixou de condenar atos terroristas, venham de onde vierem, inclusive do Hamas, já falou sobre isso também, já Falou? condenou. Sofia, tem Padre Júlio condenando ataques do Hamas mesmo? Como é que é isso? Como ele se posiciona a respeito desse troço aí? É uma posição de alinhamento ali com a Palestina? Já deu para entender que acusar o cara de apoiar o Hamas é sacanagem, né? Não, Acusar o cara de apoiar o Hamas por é favor. sim uma sacanagem. É. E assim, uma questão que levantam ali que é bastante importante também é essa questão do antissemitismo que de fato está aumentando no Brasil e no mundo. Agora, o problema é, como eu disse, misturar as coisas, né? Eles misturam as coisas. Agora, você defender os palestinos não quer dizer necessariamente ser antissemita, né? Não É, vou dizer que não acontece as duas coisas juntas, mas não estão necessariamente juntas. eu tô acompanhando o relato aqui, tô percebendo que, pro meu gosto, a nota foi um pouco injusta, né? Sim, sim. E Só tanto eu tô pensando foi. assim? Não, né? Não, não é só você que está pensando assim, Álvaro. E tanto essa nota foi um pouco injusta que algumas das pessoas que estavam citadas ali na carta pediram a retirada da sua assinatura, né? Hum. E são pessoas e grupos de peso, não é qualquer um. Então, por exemplo, uma das pessoas que Ah. estava lá como assinando a carta é o Michel German, que é um cara que é bastante reconhecido, né, pela defesa dos direitos humanos. Uhum. Ele pediu a retirada da assinatura. O Pietro Nardella pediu a retirada da assinatura. Ali no tweet do Michel German, você vai ver também que ele cita BR Meretz, né? Meretz é um partido progressista de Israel que tem representação aqui no Brasil e estava lá como assinando a carta, representantes brasileiros do Meretz pediram a retirada da assinatura também. Desculpa. Então, tanto pegou mal até pela figura do Padre Júlio, né, que qualquer um que defenda direitos humanos e tal reconhece a importância que o Padre Júlio tem, até pela figura do Padre Júlio, teve gente que não gostou de ver seu nome citado Uhum. ali. Tá certo, então pessoal, ó, a nota então parece que não foi o sucesso aí que essa organização esperava, né? Não. Pelo jeito não pegou muito bem, mas fica muito gravada em mim a frase de Chico Pinheiro, trazendo o conflito aqui para dentro, né? É preciso tomar cuidado com essas coisas, hein? Claro, ninguém vai ficar indiferente à injustiça, todo mundo vai se posicionar, né? Mas é preciso tomar cuidado para que, ao se posicionar, a gente não reproduza aspectos cruéis, hediondos, desnecessários do conflito, aqui no nosso contexto, que já é problemático o suficiente, né? É Pois o que me é. parece.
E é interessante falar, Álvaro, que não foram só esses sionistas de esquerda que atacaram o Padre Júlio. No dia 5 no dia 6, desculpa, de novembro, o Padre Júlio participou de uma conversa, um debate na Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, Uhum. e lá ele falou de outro grupo que atacou ele, que pela fala dele parece que também foi o que mais doeu, digamos assim, que foram os católicos. Ai, ai, ai. Vamos lá, eco a tela da Sofia. Vamos ver. Mas eu participei no sábado de uma manifestação de apoio ao povo palestino e hoje eu fui bombardeado de todos os lados, principalmente por católicos. Católicos muito religiosos, muitos ortodoxos, muito fidelíssimos à ortodoxia da igreja e que não são capazes de refletir que o povo palestino não é o Hamas e o Hamas não é o povo palestino. E de que já Só dar uma pausa aqui e falar, olha, para quem estava achando que o Lancelot está defendendo o Hamas, né, tá aí ele deixando bem claro que não dá para confundir palestinos com Hamas, né? claro para o mundo todo que nós estamos vivendo crimes de guerra, estamos vivendo um genocídio do povo palestino. As mais de 4.000 crianças mortas na Palestina não são terroristas, como as crianças israelenses que foram assassinadas e que foram barbaramente trucidadas ou que estão entre os sequestrados. Nós queremos que todos os sequestrados sejam libertados, mas a gente tem que ter muito claro que não se combate o terrorismo sendo terrorista. Não se combate, e aí chegando no ponto que foi dito, não se combate o clericalismo sendo clerical. Não se combate o clericalismo sendo clerical. Essa frase é muito boa, se dita por mim não valeria nada, mas é dita pelo padre. Então é uma coisa muito bonita, porque é alguém colocando os próprios interesses de lado para defender uma organização social que faça mais sentido. E falando em organização social novamente, Sofia, me permite enaltecer essa ideia maravilhosa que a humanidade teve séculos atrás, que é essa coisa de separar Estado de religião. Ô, meu amigo, isso é uma maravilha, tudo começa a dar mais certo a partir do momento que a gente faz isso. Israel, para você que não sabe, é um etno-estado, né? Será que esse conceito aí faz muito sentido? Um estado só para uma etnia? Eu acho uma coisa meio esquisita em 2023, né? Do outro lado, você tem ali, rapaz, uma limpeza étnica sendo empreendida, né? Naquela região. E o pessoal que está lá só consegue ser defendido pelos fanáticos religiosos. É nesse contexto que eu digo, viva a separação entre igreja e Estado. Né? Quando o pessoal fala Estado laico, e você acha que é uma bobagem, só é uma bobagem até você viver esse tipo de contexto tão confuso. Eu não sei, minha amiga, como é que você se posicionaria sem, como é que é, Chico Pinheiro, trazer este conflito aqui para dentro? É difícil, né? Não dá para ficar indiferente. Não tem como ficar indiferente. E eu acho que o posicionamento que eu colocaria é muito próximo àquilo que o próprio Lancelot estava falando ainda, né? Não se enfrenta terrorismo com terrorismo. Eu acho que a gente vê, Álvaro, que assim, não tem como negar que o Hamas fez foi um ataque terrorista, eles mataram muitos inocentes, etc. Você pode trazer todo o contexto de que há uma ocupação que já dura mais de 50 anos. Isso pode ajudar a explicar a existência do Hamas, mas não justifica de nenhuma forma o que eles fizeram. Agora, se por um lado não tem como justificar o ataque do Hamas, também não dá para justificar o que Israel está fazendo. Que a essa altura já matou mais inocentes do que o próprio ataque do Hamas, a qual eles supostamente estariam respondendo, né? Então, é um Estado terrorista atacando os terroristas. O mundo é complexo, meu amigo. Obrigado, Sofia, por nos ajudar a conceber e a compreender tamanha complexidade. Valeu!